Quantos fonemas tem a palavra guerra? Você sabe responder essa pergunta? Vamos contar comigo. G, E, R, A. São 4 fonemas. Porém, nós sabemos que a palavra guerra tem 6 letras. E por que existe uma diferença tão grande entre o número de fonemas e o número de letras? Porque a palavra guerra tem 2 dígrafos. O que são dígrafos, professora? É exatamente isso que nós vamos estudar nesta aula. Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Caso você seja novo por aqui, nós estamos na 5ª aula do canal, quase finalizando a playlist de fonética e fonologia. Teremos mais 2 aulas sobre fonética e fonologia e depois entraremos em ortografia. Como eu falei para vocês, o assunto da nossa aula é dígrafos. Dígrafos são o que, afinal? Dígrafos são 2 letras usadas para representar um único fonema. Caso você seja novo por aqui, já tem no canal uma aula completa sobre fonemas. O que são, como se classificam, como identificá-los. Eu vou deixar no card para vocês, tudo bem? Portanto, nós podemos concluir que os dígrafos são 2 letras, porém que representam apenas um som. Na palavra guerra, por exemplo, nós temos o GU, 2 letras, que tem som de G, G, G e U, produzindo um som. Temos os 2 R's, 2 letras e um som. Então, tanto G e U quanto RR são exemplos de dígrafos, certo? E aí, os dígrafos se dividem em 2 categorias. Lembram que eu falei na nossa aula sobre fonemas, que existem fonemas consonantais e fonemas vocálicos? Pois é, os dígrafos também seguem essa classificação. Existem dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Vamos entendê-los um pouco melhor. Dígrafos consonantais são 2 letras que representam um fonema consonantal. Professora, traduz, por favor. Bom, são 2 letras que têm o som de uma consoante, para ficar mais fácil. Vamos aos exemplos. CH. O C e o H têm som de X quando estão juntos. Som de X. Portanto, na palavra chuva, por exemplo, nós temos 4 fonemas. Sh, U, V, A. Reparem que o C e o H estão juntos, lado a lado, mas na produção de sons, eles têm som de X. É um único som, não são 2. O mesmo acontece com o LH. Quando eu tenho LH, eu faço som de L, L. Então, na palavra ilha, nós temos 3 fonemas. I, L, A. São 4 letras, porém 3 fonemas, porque eu tenho um dígrafo. Também é o caso do N e o H. Nha, nha. Na palavra banho, por exemplo, B, A, nho. Banho. O N e o H tem um só som, certo? G e U, na palavra guerra, por exemplo, mesma coisa. G, E, R, A. O G e o U, essas 2 letras, têm um único som, o som de G. Também acontece com o Q e o U. Na nossa aula sobre fonemas, eu passei um exercício para vocês fazerem nos comentários, lembra? Eu pedi que vocês fizessem a contagem de fonemas da palavra queijo. E aqui, o Q e o U
tem som de qual letra? Eu ouvi a sua resposta daqui. Perfeito, tem som de K. K. Eijo. K. QU com som de K. Certo? RR na palavra carro. Carro. Eu escrevo 2 R's, mas na pronúncia, fonologicamente, é como se eu tivesse um R só. Certo? Por fim, nós temos o S e o S, que aparece na palavra pássaro, 2 S's com o som de um S só. Pássaro. O S e o C também na palavra nascer, nascer, nascer. Você pronuncia o S e o C como se eles fossem uma coisa só. Você emite apenas um fonema. Também em S e C cedilha, que acontece normalmente na conjugação de verbos, não é? Por exemplo, em cresço. Cresço. S e C cedilha lado a lado. E nós temos como o último caso de dígrafo consonantal o X e o C na palavra exceção. São 2 letras, um só som. Ok, professora, beleza. Então, dígrafos consonantais são 2 consoantes com o som de uma. Muito bem. E os dígrafos vocálicos? Bom, como vocês podem ver, existem muito mais dígrafos consonantais do que dígrafos vocálicos. Os casos de dígrafos vocálicos são menores porque nós temos apenas 5 vogais. O nosso alfabeto tem 26 letras. Dessas 26 letras, 21 são consoantes e 5 são vogais. Por isso é natural que o número de dígrafos consonantais supere o de dígrafos vocálicos. Mais uma vez, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Quem está acompanhando as minhas aulas não tem mais dúvida nisso, né? Bom, os dígrafos vocálicos têm a mesma ideia que os dígrafos consonantais. São duas letras que se unem para formar o som de uma vogal. Professora, eu estou reparando aqui que você colocou o A e o M, o A e o N. Acontece, professora, que o M e o N são consoantes, não são vogais. Por que que eles estão ali? Porque, gente, quando eu tenho uma vogal sucedida de M ou N, essa vogal é nasalizada. O som sai pela cavidade nasal. Aqui no caso do A e do M, do A e do N, é como se eu pronunciasse o A com sinal de nasalização, com o tio. Por isso que, apesar de ter essas consoantes auxiliando, o som é de uma vogal nasalizada. Por isso que a gente considera dígrafos vocálicos. Vamos começar pelo A? AM, AM. Uma palavra que tem um dígrafo consonantal com AM é também. Também. Veja que quando você pronuncia esse ele sai com esse som aqui, do A com tio. Ele sai com o mesmo som do A em mãe. Também, mãe. É o mesmo A, é o mesmo fonema. Aqui, mesma coisa. Manga, manga. Veja como o som está na cavidade nasal, como o som sobe quando você pronuncia. O M, o E, o EM e o EN também seguiram o mesmo raciocínio. Tempo, vento, vento. É um E um pouco mais nasalizado, mas é o som de E.
O I, IM e N. Cachimbo, tinta. Pronuncie as palavras. Sinta o som subir para o seu nariz. Cachimbo, tinta. Se você pronunciar com força e devagar, você vai até sentir uma força maior no seu nariz. Cachimbo, tinta. O som sobe, como eu já havia explicado na nossa aula anterior, que caso você não tenha assistido, está disponível aqui no canal. A nossa aula sobre encontros vocálicos, em que nós discutimos um pouco melhor essa questão das vogais nasalizadas, tudo bem? Acontece o mesmo com o O e com o U. OM, ON. Combo, combo. Onça, uma vogal nasalizada. Aqui também. Nenhum, mundo. Então, toda vez que você tiver uma vogal sucedida de M ou N, você terá apenas um fonema. Se eu for fazer a contagem fonêmica da palavra manga, por exemplo, eu vou contar G, A. Eu vou contar 4 fonemas, porque o A e o N serão uma coisa só. Você vai fazer a contagem fonêmica da palavra vento. Vento. 4 fonemas. O N e o E se fundirão, porque formam um dígrafo, certo? E existe um detalhe importante sobre o qual nós precisamos falar em relação aos dígrafos, que é a separação silábica dos dígrafos. Como você os separa em sílabas, caso seja necessário? Semana que vem, pessoal, nós teremos aqui no canal uma aula completa sobre divisão silábica. Hoje, porém, vamos falar sobre a divisão silábica dos dígrafos. Vejam só o próximo quadro. Vamos conversar rapidamente sobre a divisão silábica dos dígrafos. Por que rapidamente? Porque na semana que vem teremos a aula completa sobre divisão silábica. Eu vou apenas dar uma pincelada. Pessoal, primeira coisa, alguns dígrafos precisam ser separados, as letras que os formam precisam ficar em sílabas diferentes e outros dígrafos devem ficar juntos, ou seja, as letras que os compõem devem estar na mesma sílaba. Vamos falar a princípio sobre os dígrafos que precisam ser separados, que são RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. Sabe aquela regra da matemática que os idênticos se repelem? Pois é, a fonologia também acredita nela. Por quê? Quando você tem duas letras iguais formando um dígrafo, elas não podem, em hipótese alguma, ficar na mesma sílaba. Veja a palavra carro. Tem o dígrafo consonantal RR. Na divisão silábica, eu separo os dois R's. A palavra pássaro tem o dígrafo SS. Na divisão silábica, eu separo um S do outro S. E o mesmo acontece com os demais dígrafos que têm som de S. O SC, o SC cedilha. Quando você vai separar a palavra nascer em sílabas, o S tem que ficar em uma sílaba e o C tem que ficar em outra. Não os coloque juntos. Isso também acontece com XC e XS. Então, quando você vai separar, por exemplo, a palavra exceção, você não pode deixar o X e o C juntos. Você tem que colocá-los em sílabas separadas. Porém, é claro que existe o outro lado da moeda, não é? Os dígrafos que não podem ser separados, que são muito, digamos assim, dependentes um do outro, que estão tão unidos foneticamente que não podem ser separados. É o caso de NH, QU, CH, GU e LH. Quando você vai separar a palavra sonho, por exemplo, em sílabas,
que tem o dígrafo NH, você separa da seguinte maneira: sonho. O N e o H devem permanecer juntos. Quando você separa a palavra queijo, você mantém o Q e o U na mesma sílaba. Queijo. Não separe os dois. Vai separar a palavra chuva. Chuva. C e H na mesma sílaba. A palavra guerra. Guerra. G-U na mesma sílaba. A palavra ilha. Ilha. Na mesma sílaba. Então, por hoje, você deve gravar apenas isto. Os dígrafos que se separam e os dígrafos que não se separam. Semana que vem vamos nos aprofundar um pouco mais na divisão silábica, tá? Não se preocupe, caso você ainda esteja um pouco confuso, caso você ainda tenha dúvidas, semana que vem eu vou esclarecê-las, prometo. Lembram que eu falei no comecinho da aula sobre a palavra guerra? Eu a trouxe aqui, dividida silabicamente. Então eu tenho guerra. O G e o U estão juntos, conforme a fonologia pede, e o R e o R estão separados. Guerra. Agora vai aparecer aí na sua tela o comecinho da música Velha Infância dos Tribalistas, que eu particularmente adoro, acho muito bonita, ela me tranquiliza bastante. Eu não vou cantar, porque se eu começar a cantar, você desliga o vídeo e sai correndo, traumatizado, mas vou ler para você. Você é assim um sonho para mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Por que eu coloquei essa música para vocês? Só porque ela é bonita? Não, também, mas não apenas por causa disso. Eu quero que você analise o comecinho dessa música, a estrofe que eu deixei na tela, e nos comentários me diga quais dígrafos estão presentes na letra da música, quais palavras têm dígrafos e quais são esses dígrafos. Coloque para mim nos comentários. Lembrando, pessoal, que eu sempre bato nesta tecla. Você tem que fazer exercícios para fixar o que foi aprendido. Sem fazer exercícios, não dá para aprender a língua portuguesa. Você precisa treinar. Bom, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Espero vocês na semana que vem para falarmos sobre divisão silábica. Quase finalizando a playlist de fonética e fonologia. Muito obrigada a você que tem me acompanhado até aqui, que me acompanha desde o primeiro vídeo. Eu sou muito grata a cada pessoa que confia em mim para estudar a língua portuguesa. Não se esqueça de se inscrever no canal, siga-me nas redes sociais, onde você vai receber dicas semanais de gramática e estude. Estudar é muito importante. Um abraço carinhoso a cada um de vocês, tenham uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau!